Eclesiastes capítulo 4, versículo 2 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem desfazer. Mas dois conseguem defender-se. Uma corda de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluia. Salomão escreve: se você estiver sozinha nessa batalha, é mais fácil de você ser vencida, minha irmã. Se a senhora estiver sozinha lutando contra o inferno, é mais fácil de ser vencida. Mas se essa irmã chegar aí e pegar na sua mão e dizer: pá, a partir de hoje você não ora mais sozinha. A partir de hoje é você orando de lá e orando da Aleluia! Não tem que entrar na guerra e dizer: a partir de hoje não é vocês duas, agora eu estou na batalha também. Agora não é uma, é duas. Não é duas, é 3. E a corda vai ficando mais forte. E eu tenho certeza que Satanás, ele não vai resistir. É covarde, Rivaldo, é covarde. Só tem força quando vem um crente sozinho. É covarde. Agora quando a igreja começa a se posicionar dizendo: aqui não, Satanás, aqui nós temos comunhão. Aleluia! Aqui é glória a Deus! Ele não aguenta. Quando ele vê uma igreja unida, um povo unido, uma família unida, ele diz: aqui não tem pra mim, aqui não tem jeito, aqui não vai, aqui não dá. Aleluia, Eu falei que Satanás ele não aguenta. Eu quero contar um testemunho da minha família. A minha família, quando eu nasci, eu já nasci no Evangelho, mas eu acompanhei a minha avó e o meu avô, Rivaldo, pai de chiqueiro, uma igreja que tem lá na entrada de Aracaju, no bairro de Socorro, do Conjunto Jardim. Uma igreja, logo na entrada, é um salão que lá faz parte do terreno da minha avó. Mas ali nem sempre foi igreja. Eu cresci ali, eu vivi ali. Tinha um quarto, aonde era chamado quarto de santo. Tinha umas imagens tão grandes, Rivaldo. Umas imagens que era quase do meu tamanho, do tamanho que sou hoje. Quando eu era criança, eu olhava para aquelas imagens e tinha medo. Os demônios que trabalhavam naquele lugar colocavam um terror, mas era um terror tão grande que eu tinha medo de dormir na casa de minha avó. Toda madrugada a gente ouvia ossos estalando dentro de casa. A gente ouvia correntes sendo arrastadas naquele lugar. A gente ouvia vozes. A gente ouvia coisas estrondosas naquele lugar. A gente sentia as coisas saindo do lugar. E a gente vivia debaixo de uma opressão. Eu não acompanhei essa tal opressão de uma forma tão grande, porque já nasci no berço evangélico. Aleluia. Mas eu comecei a acompanhar algumas coisas. O meu avô chorava. O meu avô tinha uma bolsa cheia de folhetes que as pessoas evangelizavam ele. Ele tinha uma bolsa grande, ele tinha o desejo de ser servo de Deus, mas vivia aprisionado debaixo de uma ameaça de Satanás. Satanás dizia: se vocês saírem do terreiro, se você parar de me adorar, a família toda morre, do menor ao maior vai morrer. Mas isso só continuou até o ponto que Deus tinha levantado só um. Aleluia, Jesus. Naquele lugar, opera, papai. Mas de repente a minha família começou a ver: epa, irmã Marli se converteu, não aconteceu nada, ela não morreu. Aleluia, opera, papai. Eu vou se converter também. A minha tia que fazia oferenda também foi para a igreja. Aleluia. E se converteu, Rivaldo. A minha tia se converte. Agora não tem uma, tem duas orando de madrugada. Glória a Deus, glória a Deus. A minha outra tia disse: esse negócio é bom. Vindo da escola, pega o ciclo de oração aberto, aceita Jesus. Aleluia. E olha, já não tem só uma, já tem 3 tias. Uma minha mãe e 2 tias adorando ao Senhor naquele lugar. Com nós, eu e meu irmão, já era 5 crentes naquele lugar. Aleluia. Satanás. Tinha dia que Satanás não conseguia nem descer no terreiro. E meu avô ficava perguntando: o que é
é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? E o final da história, meu irmão, eu quero te dizer, Satanás dizia bem assim: se converter e abandonar, eu mato todo mundo. História fiada, não conseguiu. Quando a gente decidiu, quando a minha avó decidiu, começou a quebrar todas as imagens e disse: a partir de hoje, demônio, eu sou serva de Deus. Aleluia, aleluia. Se tornou zeladora da igreja, começou a limpar a igreja, meu irmão. Ei, lá na rua ele nem passava. O meu avô via Satanás se materializando. Satanás fazia ameaça direto para meu avô, dizendo, ou ele trazia todo mundo de volta para aquele centro, ou todo mundo ia morrer. Mas eu quero te dizer, uma família unida, Satanás não conseguiu levar um. Aleluia, aleluia, aleluia. A família se converteu. Glória a Deus, de ganhar papai, alma para o reino mãe dos de céus. Jesus. Eu estou dizendo para você, Glória, aleluia, enquanto não tinha união, enquanto não tinha concordância, Satanás aprisionava todo mundo na base do medo. Eu se mijava, irmão. Eu quero ser sincero, quando criança, Rivaldo, eu dormia no sofá e não tinha coragem de se levantar. Eu tinha medo de se levantar. Eu ouvia os passos. Eu digo, eu vou mijar aqui mesmo. Mijava no sofá de medo. Eu não tinha coragem. Eu não se levantava. Mas depois de um tempo, orando de madrugada, as panelas, Rivaldo, saía do lugar. Naquele tempo minha mãe usava aquela negócio chamado bateria de panela. Quem se lembra disso aqui? Bateria. Minha mãe usava bateria de panela e as panelas tudo lá empilhadas na bateria. Quando a gente começava a orar toda meia-noite, as panelas caíam. A gente acendia a luz, olhava as panelas tudo no lugar. Naquele tempo, a gente não tinha muita segurança na rua, colocava um pau atravessado na porta e enchia de panela. Mas quando a gente começava a orar, meu irmão, era panela para lá e para cá, e voava para lá e voava para cá. A cachorrada ficava tudo nervosa, latendo no quintal. O meu coração acelerava. Mas a minha mãe começou a me ensinar dizendo: Michel, não se preocupa, enquanto a gente ora, os céus estão abertos. Aleluia! Começou a me ensinar. Enquanto a gente está em comunhão, em oração, meu irmão, Satanás está nervoso. Aí ele fazia tudo aquilo. Não era para mim ficar com medo. É porque ele quer que a gente pare de orar. É porque ele quer que a gente pare de ter comunhão. O segredo da vitória é comunhão. Comunhão com os outros. Aleluia, comunhão com Deus, aleluia, comunhão com a aleluia. igreja e comunhão com os céus. Aleluia! Aí ele ficava nervoso, querendo derrubar prato para lá e para cá. E eu ficava com medo quando era criança. Mas a minha mãe começou a me ensinar: a comunhão move os céus. Aleluia! Depois que eu entendi que eu estava em comunhão e não tinha ninguém que pudesse impedir o trabalhar de Deus na minha vida, meu irmão, aí eu comecei a ficar ousado. Com 12 anos, Rivaldo, comecei a expulsar demônio. Oh, glória! De demônio. Mas com 12 anos de idade começava a dizer: mão para trás, Satanás, de joelho, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já me deu autoridade.